Jesus, a nossos irmãos também que estão nos ouvindo pela live, em nome de Jesus. O Espírito Santo continue abençoando, continue dando entendimento, né, irmãos? Que é o que necessitamos, forças espirituais para vencer as tribulações, vencer as perseguições, vencer todas as coisas deste mundo, né, irmãos? Todas as coisas. Porque, paralelamente, os cristãos são perseguidos, né? Com todas as coisas que há neste mundo, que vem acontecendo, que não é normal, né? Leis sendo feitas, né? Já existe uma lei, né, irmãos? E os homens ainda querem mais leis, né? Muito mais leis aí que estão vigorando aí. Mas, infelizmente, poucos querem a graça, né? Poucos querem a graça, que é de graça. Mas, infelizmente, os irmãos abram suas Bíblias em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, graças te damos, Senhor Jesus, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor nos fez, Senhor Jesus, conhecer, Pai, por ter nos tirado, Senhor Jesus, do lamaçal do erro, do engano, Senhor, das mentiras, das trevas, Senhor, e nos transportado, Senhor Jesus, para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Senhor Jesus, e sabemos que a tua vontade, Senhor, é de também, Senhor Jesus, tirar todos os homens, Senhor, das trevas, da onde um dia nós estávamos assentados na região e sombra da morte. Em nome de Jesus, quebra todas as barreiras, trincheiras, todos os impedimentos, para que o teu Espírito Santo possa ter o livre curso, Senhor Jesus, em operar tanto o teu querer como o teu efetuar, fazendo a obra, Senhor Jesus, na vida de cada homem, de cada mulher, fazendo a obra na vida daqueles que creem, Senhor Jesus, na tua palavra, no teu evangelho, em nome de Jesus, livrando-os de todo mal, livrando, Senhor Jesus, deste mundo, Senhor, de tudo que há neste mundo, Senhor Jesus. Pois, Senhor Jesus, se não havesse coisa ruim neste mundo, o Senhor não teria dito: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Em nome de Jesus, Espírito Santo, e mais uma vez, Senhor Jesus, repetindo, Senhor, pois tudo que há no mundo, Senhor Jesus, a concupiscência dos olhos, da carne, Senhor Jesus, a soberba dessa vida, tudo que há no mundo, Senhor, não é do Pai, mas o mundo, e o mundo passa, mas a tua palavra, Senhor Jesus, ela permanece para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos abrido os olhos, Senhor Jesus, espirituais. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa também continuar, Senhor, abrindo, Senhor, em nome de Jesus, olhos espirituais, Senhor Jesus, dos homens, das mulheres, das crianças, dos jovens, Senhor Jesus, em nome de Jesus, para que eles não venham, Senhor Jesus, serem engolidos, Senhor Jesus, com este mundo, em nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 1, irmãos, de Colossenses capítulo 3, eu vinha meditando um pouco nessa palavra, que fala assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Nós vemos aqui que há um acondicional, né? Se, né, irmãos? Se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado, à destra de Deus. E não é diferente de falar, né, irmãos, que as coisas de cima não é como as coisas que são da terra, né? Porque quando nós não conhecíamos a Cristo, nós não tínhamos, como se diz, um norte, né? Como as pessoas hoje falam: Senhor, me dá um norte, ou seja, me dá um parâmetro, me dá alguma, né, alguma coisa que eu possa ver, que eu possa seguir. E pela fé, Jesus já nos deu, que é a sua palavra, né? Ele mesmo, quando estava com seus discípulos, falou: ó, vocês querem um caminho? Eu sou o caminho. O homem que ele quer um caminho a seguir, o único verdadeiro caminho é Jesus.
Às vezes o homem se encontra perdido, não sabe para onde ir, não sabe para onde vai, não sabe para onde olha, ainda mais nesse mundo, né, irmão? Com tantas coisas que acontecendo aí, que não é normal. Nós que somos, né, mais jovens, brincadeira, irmão, mais velhos, quando éramos crianças, nós não víamos tantas coisas que vemos hoje, né? Que não é do agrado de Deus, não é do agrado de Cristo, né? E muitas vezes nos pegamos falando: Senhor Jesus, me ajuda. Para onde eu vou? Tanta coisa que há nesse mundo, para onde eu vou? Tantas coisas que há acontecendo, que caminho seguir? E, irmãos, e o caminho não é nada mais, nada menos que o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo disse isso: eu sou o caminho. Quer chegar a Deus, quer chegar, né? Quer se salvar, quer sair desse mundo, quer se viver livre dessas coisas, o caminho sou eu, Jesus. Eu sou o caminho. Está cansado das mentiras, das leviandades? Está cansado, né, de tanta coisa que você ouve aí, negativamente? Eu sou a verdade. Está cansado de ouvir e ver tantas mortes, tantos homicídios, suicídios, né? Patricídios, matricídios, e assim vai. Eu sou a vida. Então, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus falou. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas Jesus, ele disse: buscar as coisas que são de cima. Para aqueles que querem tomar esse caminho, precisa colocar, né, no coração, não só na mente, mas tem que descer para o coração, que não podemos nos esquecer das coisas que são de cima, primeiramente. Eu não estou falando, não, buscar as coisas que são daqui, depois não podemos nos esquecer das coisas que são de cima, não. Primeiramente as coisas que são de cima. Primeiramente. Por quê? As demais coisas que nos são necessárias, Deus nos acrescentará, né? Assim como Ele, com certeza, tem nos acrescentado. Mas, primeiramente, tem que ser as coisas que são de cima. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são. Nós pensávamos muito, né? Muito nas coisas que são da terra, né? Eu mesmo, quando eu era jovem, eu pensava em ser muitas coisas. Eu pensava em ser piloto de avião, eu pensava em ser maquinista de trem, eu pensava em ser, né, comandante de algum navio, eu pensava em ser jogador de futebol, eu pensava em ser várias coisas, mas tem que ser só uma, né? Não dá para ser tudo isso, né? Piloto de avião, comandante de barco, maquinista. Eu já pensava em ser caminhoneiro, eu pensava em dirigir ônibus daqui para o Nordeste, eu vou querer ser motorista de ônibus. Pensava em ser várias coisas, né? Minha mãe mesmo me deu né, falou: menino, estude medicina. Eu entendi oficina, tá bom. Não ouvi minha mãe direito. E hoje eu estou na oficina. Era medicina. Então, cada um pensa nas coisas que são daqui, né, irmãos? Muito. E assim, várias. Nossas crianças também, nossos filhos, também a mesma coisa. Mas hoje que nós temos o entendimento de Cristo, pela misericórdia do Espírito Santo que nos foi dado, nós temos que o quê? Ensiná-las a pensar nas coisas que são de cima. Primeiramente. E aquilo que for necessário para elas, o Espírito Santo vai conduzir elas. Vai conduzir elas. Com certeza. Os irmãos podem ter certeza que o Espírito Santo vai conduzir elas, né? Nós não tínhamos nossos pais para nos ensinar dessa maneira, né?
para nos ensinar. Eu não tive meu pai e minha mãe no Evangelho desde berço, né? Como diz aí fora aí, não é verdade? Mas hoje, pela misericórdia do Espírito Santo, nós podemos dizer que Ele tem nos ensinado e Ele tem nos lembrado de tudo quanto Ele tem nos dito, né, irmãos? E como a palavra diz que o mundo passa, mas as suas palavras não hão de passar, e o mundo está passando ligeiro. Está ligeiro, irmão. Está ligeiro. Eu até brinquei com a minha irmã, né? Brinquei com a minha irmã que parece que foi ontem que eu dei um presentinho para ela, né? Parece que foi ontem que eu te dei o presente, meu. Você não quer de novo o mesmo presente? Falei para ela, brincando com ela, porque está passando ligeiro demais, os dias estão se abreviando. Estão se abreviando, irmão. Então não podemos jamais nos esquecer daquilo que Jesus, do que o Espírito Santo já tem nos ensinado, né? É de estarmos atentos. Ele tem nos ensinado tanto isso, através da vida dos seus apóstolos também, que nós venhamos estar sóbrios, espiritualmente falando, né? Atentos, vigilantes. Por quê, irmãos? Porque os demônios andam em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não podemos ficar preocupados com as coisas, nos preocupando com as coisas deste mundo. Se deu para fazer, amém. Se não deu, amém. Mas uma coisa que tem que dar tempo de fazer é aquilo que Jesus tem nos ensinado, de estarmos perseverando, de estarmos buscando Ele, de estarmos sóbrios, vigilantes, de estarmos amando, perdoando, ajudando uns aos outros em amor. Isso daí tem que dar tempo, irmãos. Isso daí não pode faltar tempo para isso. De estarmos como uma família, porque se todos nós aqui estamos lutando para chegar lá, temos que lutar agora, ou seja, desde já, né? Ajudando uns aos outros, em amor fraternal, né? Se deu para fazer alguma coisa material lá, ou não deu, glória a Jesus. Não deu, glória a Jesus. Na hora que der, amém. Na hora que não der também, irmão, amém também. Não podemos perder o nosso sono pelas coisas deste mundo, pelas coisas dessa terra. Porque, como disse Jesus, tudo isso passará. E não ficar pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra, né? E Jesus, ele fala, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então a nossa vida, o cristão, o caminhar do cristão, né, que ele ressuscitou com Cristo, que ele ressuscita com Cristo, quer dizer, a vida dele aqui, ele não pode ter mais por preciosa, a não ser a que agora está com ele, em Deus, com Cristo em Deus. Por isso Jesus, ele nos exorta, né, a que não venhamos pensar mais nas coisas que são dessa terra. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aqui em Mateus capítulo 6, que acontece muito, né, irmão? Principalmente, irmão, acontece muito isso daqui com o pai de família, né? O pai de família, irmão, que ele tem não somente a boca dele, né, para alimentar, mas muitas vezes tem 1, 2, 3, 4 boca para alimentar, né? Ele se vê nisso daqui, que Jesus, ele nos ensina. Falei Mateus e estou em Marcos. Mateus capítulo 6.
Espera aí, irmãos. Pronto, agora está melhor. No versículo 25, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Uma pergunta, né? Olhai para as aves do céu, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, né? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então aqui, ó, no 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. É o que antes muito nós procurávamos também. E o mundo, ele é assim, né? O mundo, ele é assim. Não adianta dizer que, não, todos os homens, quando acordam, né, eles dobram seus joelhos, colocam suas vidas diante de Deus, né, leem um versículo, leem um capítulo. É assim? Não, não é assim. Não é assim. Principalmente para um pai de família. Ah, ele não mata, ele não rouba, ele não engana ninguém, ele só se preocupa em trabalhar, do trabalho para casa, né? Do trabalho para casa, para sua família. É um homem justo, falando assim, aos olhos da carne, é um homem justo, não é verdade? Um homem que anda, né, nesse estilo, dessa maneira, né? Aos olhos da carne, tem muitos homens assim, justos, né? Mas não buscam primeiramente o reino de Deus, assim como Jesus, ele nos ensinou. E o importante é que nós primeiramente venhamos nos lembrar, irmão, das coisas que Jesus tem nos dito. Deixar as nossas em segundo plano, porque primeiro plano é Cristo. O nosso primeiro plano, o primeiro plano do cristão tem que ser Cristo, né? Tem que ser Jesus. E qual é o plano dele, irmãos? Jesus, ele tem só um plano? Não, tem muitos planos, irmãos, para nós. O primeiro plano é que nós venhamos ser pescadores de almas. Esse é um dos primeiros planos. Isso é do reino de Deus? É sim.
Porque se não fosse assim, nem o Pai teria mandado o seu próprio Filho, unigênito, para nos salvar, para nos resgatar das trevas, para nos resgatar das maldições da lei, né? Para nos resgatar da condenação eterna. Então, esse é um dos planos, né, que agrega ali ao reino dos céus, né? Se nós não tivermos, irmãos, essa vontade, esse mesmo querer, é porque tem alguma coisa errada em nós. Então nós temos que estar nesse mesmo querer. Qual é o querer? O querer do Espírito Santo, de poder o quê? Falar da sua palavra, né? De falar do seu evangelho, de poder granjear almas e de fazer o nome do Pai conhecido, fazer o seu reino conhecido. Essas são as coisas do reino de Deus. E isso daí não pode faltar em nós, né? Não pode faltar na vida do cristão essa vontade. Não é a vontade das coisas da terra, não é a vontade das coisas dessa terra, das coisas de baixo, mas coisas de cima, que são essas, né? O perdão, ele é de baixo ou é de cima? É de cima. A graça é de baixo ou é de cima? É de cima, é do reino de Deus. O amor, irmão, né? É de baixo ou é de cima? É de cima. Se faltar o amor, acabou. Acabou tudo. Se faltar o amor, ou seja, se faltar Deus, porque Deus é amor, né? São as coisas de cima. Então, isso nós temos que ter, primeiramente, em nossas vidas, são essas coisas. Lembrar uns dos outros, né? Quando nos acordarmos, quando nós formos dormir, não somente quando a irmã fizer o papelzinho lá, né, irmão? Cada hora, cada minuto, né? Cada 20 minutos, hora 1. Não somente quando tiver o papelzinho que a irmã fizer lá. É bom? É ótimo. Mas não podemos lembrar somente aí. Tem que se lembrar todos os dias. Isso daí tem que estar em nós, tem que se tornar hábito. Isso daí tem que ser hábito em nossas vidas. De orar uns pelos outros, de interceder uns pelos outros, né? De termos essa convicção que nós estamos indo juntos, de mãos dadas para o Pai. Essa convicção tem que estar em nós. Essas coisas aqui, ó, carnais, vestimenta, né? Beber, comida, isso aí um pai de família normal, ele tem essa preocupação. E nós também temos, que ainda, né, irmãos, estamos nesse tabernáculo, né, de carne. Mas isso daí não pode estar em primeiro lugar em nossas vidas. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Mas o que o irmão quer dizer para nós, indo aqui, indo lá, se nós já ressuscitamos com Cristo, né? Temos que buscar as coisas que são de cima, né, irmãos? É que, o que eu quero dizer, é que se nós cuidarmos das coisas do Pai, Ele cuida das nossas. É isso que eu quero dizer. Se nós tivermos em afinco, irmão, de todo o coração, em cuidar das coisas que é de Deus, primeiramente, você pode ter certeza que Ele vai cuidar das suas também. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Que as coisas de Deus têm que estar em primeiro lugar. Em tudo. E Ele cuida, irmãos. Cuida. Amém? Filipenses capítulo 4. Assim como Ele já tem cuidado de nós. Jesus disse: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, pois eu tenho cuidado de vós. Não é que os irmãos não estejam fazendo, entendam. É para que deem mais força, mais ânimo,
né? Dê mais, é isso, possa se fortalecer mais e mais nessas coisas. Amém, irmãos? Filipenses 4, né, que eu falei. Isso mesmo. Versículo 10. Paulo aqui, ele fala aos filipenses, né? Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a me contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Aí ele fala aqui, irmãos, no 19, ó, o meu Deus, segundo a suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Então aqui, como ele tinha dito lá, ele padecia necessidades, né? Mas ele sabia padecer as necessidades. Uma hora ele tinha fartura e outra hora ele era fartura. Pastor, glória a Jesus. Eu achei engraçado porque uma hora tinha fartura, outra hora fartava tudo. Então, mas ele estava instruído, né? Mas Deus, ele supria. Não, mas como assim supria? É da onde você menos espera que vem, irmãos. Porque ele cuida. Da onde você, meu Deus, o que eu vou fazer com isso, ou com aquilo outro? Deus vai lá e faz a obra. E você fica de boca aberta, porque você não sabe de onde foi, não sabe de onde veio, não sabe de quem, de onde. É assim ou não é? Tem muitas coisas que é assim, irmão? Muitas coisas que é assim na nossa vida. O que eu quero passar para os irmãos é isso, que quando nós temos, né, irmãos, nós cuidamos, temos aquela alegria, aquela força, aquela convicção de cuidar das coisas que é do Senhor Jesus, irmãos, ainda que nós sejamos infiéis em algumas áreas, Jesus, ele é fiel em todas. Ele é fiel em tudo. Ele supre todas as nossas necessidades. Tudo. Amém? Então, esse amor, essa comunhão, essa união, né? Essa preocupação uns com os outros, não venha faltar em nós. Em nada. Se você se lembra de um irmão, em um dia, né, nem que for 1 minuto, ore por ele.
Coloque a vida dele, né, o nome dele em oração. Ore por ele, interceda por ele, né, irmãos? Qualquer um, não só por um irmão, mas pela vida do seu próximo também, né? Qualquer um. Amém? Que isso possa estar em nós, que as coisas do reino dos céus possam estar em primeiro lugar em nossas vidas, né? As demais coisas, o nosso Deus nos acrescentará. Amém? Vocês têm fé nisso? Em nome de Jesus, irmãos. Eu também tenho fé nessas coisas. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. O Espírito Santo abençoa grandiosamente. Amém? Em nome de Jesus.